ciclo de conversas online com quem sabe, dedicado ao mês europeu da cibersegurança, uma campanha anual de sensibilização organizada pela Comissão Europeia, pela Agência da União Europeia para a Cibersegurança e por mais 300 parceiros nos Estados-membros. Em nome da Europe Direct Madeira, agradeço a vossa presença e, em particular, ao engenheiro Diogo Freitas, pela disponibilidade e que estará connosco nesta última conversa sobre a inteligência artificial. Informamos que a sessão vai ser gravada e disponibilizada nos meios de comunicação do Europe Direct Madeira, pelo que, caso não concorde que a sua imagem seja difundida, deverá desligar a câmara. Antes de passarmos à nossa conversa com o engenheiro Diogo, passava a palavra a Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira. Pronto, então boa noite a todos, uma vez mais. Obrigado pela presença. Eu queria só reforçar aquilo que a Patrícia já disse. A primeira é de facto agradecer a presença dos participantes e de forma particular também a disponibilidade do engenheiro Diogo, que encerra este ciclo de conferências online, a que damos o nome Conversas com Quem Sabe, porque efetivamente tivemos aqui 4 oradores ao longo deste mês que são peritos em diferentes matérias ligado à componente digital e eu creio um bocadinho em jeito já de balanço, se me permitem logo no início, eu creio que acabamos por ser de certa forma bem sucedidos com estas 4 conversas, esta será a 4ª, trazendo de facto aqui temas muito interessantes. E hoje esta temática que o engenheiro Diogo irá partilhar connosco, da inteligência artificial, é de facto algo extremamente importante. Creio que, não sendo eu de todo entendido na matéria, eu creio que de facto vamos ter que caminhar cada vez mais para a utilização da inteligência artificial, no sentido de nós tirarmos o pleno das novas tecnologias que existem à disposição. E, portanto, isto também para a Comissão Europeia não é propriamente uma temática nova. Já em 2018 a Comissão tentou avançar com um plano, juntamente com os Estados-membros, no sentido de haver desculpem a redundância, mas um plano coordenado no que toca à matéria da inteligência artificial. Existe também um compromisso atual da Comissão Europeia em efetuar um investimento na ordem dos 1.000 milhões de euros anuais no desenvolvimento da inteligência artificial e à conta também desse investimento de 1.000 milhões, espera-se que venha a atrair ser qualquer coisa como 20.000 milhões de euros adicionais de investimento na investigação e na aplicação da inteligência artificial. Portanto, é claramente aqui uma matéria de extrema importância e eu creio que o engenheiro Diogo irá nos esclarecer isso muito bem e se calhar ser capaz também aqui de mostrar que mesmo nós não pensando muito nisso, a verdade é que a inteligência artificial já está entre nós numa série de equipamentos e que tendencialmente essa situação irá agravar-se, entre aspas, no bom sentido, será a ser utilizada cada vez com mais frequência. O que obviamente, não conheço a apresentação do engenheiro Diogo, mas o que obviamente também coloca aqui algo que preocupa naturalmente as instituições europeias, que tem a ver com a questão da segurança, com a questão da ética, com a segurança, com a questão da proteção de dados. Portanto, são áreas de facto muito sensíveis e que requer, por parte das instituições europeias, uma atenção muito especial. Mas passo de facto a palavra a quem sabe e agradeço uma vez mais a sua colaboração. Obrigado. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É para mim uma honra também estar cá e partilhar aquilo que eu sei ou que tenho vindo a aprender ao longo do tempo. Eu sou estudante do doutoramento em Engenharia Informática e aquilo que eu venho trazer hoje é aquilo que tenho vindo a aprender desde que iniciei o 3º ciclo do doutoramento. Naturalmente que eu não estou a fazer o doutoramento na área da cibersegurança, mas a vantagem da inteligência artificial é que pode ser aplicada a qualquer área. Basicamente, a inteligência artificial pode ser vista como uma espécie de uma nuvem, uma abstração, em que todos os problemas que nós temos podem ser convertidos para esta determinada abstração e depois, a partir dessa abstração, todos os problemas se resolvem de forma igual. Antes de começar, também, se têm alguma dúvida, por favor, perguntem. Penso que podem usar o chat, podem também simplesmente interromper-me, ligando o microfone.
fiquem à vontade. Interessa-me também que percebam o que estou a explicar. O que venho trazer hoje são 3 modelos que são usados atualmente, ok? Por isso, aqui que eu vou mostrar ainda não passou de moda, ainda é usado. Mas antes de começar em detalhe nisso, vou começar com a motivação. Porquê o uso de inteligência artificial? Pronto, vamos ver aqui este pequeno exemplo. Nós temos um gráfico onde no eixo dos itens temos, no fundo, a quantidade de dados que é possível processar por unidade de tempo, por um sistema, e no eixo do X temos o tempo que o sistema demora a responder. E agora eu pergunto, todos estes dados, todos estes pontos que estão cá, aparentemente são normais? Sim ou não? Conseguem identificar alguns pontos que aparentemente são anormais? Eu consigo identificar aqui a vermelho. Pronto. Estes são aqueles pontos que eu considero que são os pontos que saem um pouco fora daquilo que nós estamos acostumados a ver. Estamos acostumados a ver aqui os pontos que estão ao centro. E depois existem estes pontos aqui que estão mal espalhados, que é aquilo que se chama de outliers. Mas, já passei muito. Mas agora a questão que se impõe é, tudo bem, eu olhei para o gráfico, consegui detectar que existem pontos que são anormais, digamos assim. Agora, como é que eu posso fazer com que o computador, porque o computador não tem olhos ainda, como é que eu posso fazer com que o computador consiga me interpretar este gráfico e me indicar, ok, são estes pontos a vermelho que não são os normais. Será que estava a sofrer algum ataque informático? Pronto. Como é que nós temos de fazer isto? E eu prometo que estas fórmulas matemáticas só vão aparecer aqui nos 3 primeiros ou 4 slides. Não vou pegar em matemática durante a apresentação, porque também, pronto, são 8 e 10 agora, trabalhamos durante o dia todo e pronto, levar aqui no final do dia com matemática também não sabe bem ninguém. Mas podemos começar a fazer 2 coisas muito simples, é calcular a média e calcular o desvio padrão. O desvio padrão não é tão conhecido como a média, mas pronto, no fundo é, em média, o quanto os dados se afastam da média. Pronto. Então o que nós fazemos é, podemos começar a calcular a média, calculamos o desvio padrão e depois vamos calcular um limite. Pronto. O limite aqui que é, vamos multiplicar aquele desvio padrão, que é o quão dispersos os dados estão, e vou multiplicar por uma constante, com um número, à minha escolha. Por exemplo, este é um exemplo de definir um limite, não é? Existem outras metodologias para definirem os limites. Mas partindo deste limite, que é um limite muito mais simples, eu consigo indicar quais são os limites inferiores e quais são os limites superiores. Basicamente, o que eu tenho que fazer é, da minha média, vou tirar a dispersão à esquerda e, para o limite superior, vou somar a dispersão à direita. O que é que isto, em termos práticos, o que é que nós estamos a fazer? Estamos simplesmente a criar 2 retas no gráfico. Se os dados estiverem nesta área, quer dizer que eu estou numa área em que os dados são anormais. Se os dados estiverem nesta área, esta parte é o limite inferior, também quer dizer que tem dados que não são normais. Agora, se voltarmos atrás, eu referi aqui esta questão do C, que é uma constante, é um número que uma pessoa escolhe, um investigador escolhe, testa, vê se está tudo a funcionar bem ou não. Mas será esta a melhor maneira de definir o C? Faz sentido eu, tendo conhecimento que existem metodologias de inteligência artificial, faz sentido eu definir o C à mão? Por exemplo, vamos pegar aqui no C igual a 3. Eu crio outra vez 2 retas e vejo, ok, o que está acontecendo aos meus dados? Consigo detectar todos aqueles eventos que para mim são eventos anormais? Não sei, deixa-me testar 1,5. Faço a mesma questão. Consigo detectar ou não aqueles eventos? Isto, no fundo, é tentativa e erro. Vou tentando, vejo como é que os dados estão, consigo identificar ou não. Mas isto tem um problema que é bastante grave e que nós ouvimos
agora por causa da Covid, que é a questão dos falsos positivos e os falsos negativos. Quando eu defino o meu C à mão, a probabilidade de eu ter falsos positivos e falsos negativos é muito elevada. Então, como é que nós podemos dar a volta a isto e evitar sermos nós a escolher o C? Porque assim, eu escolho o C para os dados que eu estou a ver, mas de repente aparece-me um dado novo e eu tenho que ir lá ajustar o C. E isto uma pessoa não pode estar todos os dias, não é? A ver o gráfico, a fazer o gráfico e a decidir qual é o melhor C. Por isso é que precisamos de uma forma automática e repetitiva no sentido de sempre que eu receber nova informação, eu adequar o C automaticamente. E automaticamente para quê? Para classificar então aqueles pontos que são anormais, os que são os chamados outliers. E é aqui que a inteligência artificial entra. A inteligência artificial vai escolher automaticamente e de forma adaptativa o C. E eu não tenho que me preocupar muito. Pronto. Vou começar, isto é a motivação, já percebemos que então a inteligência artificial vai-me ajudar então a escolher, no fundo vai-me ajudar no processo de tomar a decisão, vai-me ajudar a escolher qual é o melhor C para o problema que eu tenho em mãos. Mas falando agora um pouco mais dos objetivos de gestão, eu queria falar sobre, já falamos sobre qual é a motivação do uso de métodos automáticos. Queria também fazer uma breve história, o resumo histórico da inteligência artificial. Depois, porque é obrigatório, e também não sei no fundo quem é que me está a ouvir, por isso vou começar com conceitos básicos de Machine Learning. Ou seja, existe a nuvem de inteligência artificial e dentro dessa nuvem tem o Machine Learning, ok? Por isso, há certos conceitos que eu preciso de introduzir para depois passarmos, por exemplo, aos métodos que são utilizados atualmente e que vocês consigam perceber aquilo que estou a explicar. E, finalmente, como é que eu posso usar esses métodos para resolver problemas atuais no âmbito da cibersegurança, ok? Então, começando com o ponto 2, fazendo assim um resumo muito resumido da história da inteligência artificial, começamos por primeiro definir o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é mesmo uma invenção humana, no fundo foi alternativa que nós criámos e estamos a desenvolver para aproximar os computadores da maneira como nós pensamos e da maneira como nós aprendemos. No fundo, criamos esta super inteligência para nos imitar. Por isso, isto também vai buscar outras coisas, que é, pronto, tendo um computador que está 24 horas a trabalhar sem reclamar, também é uma grande vantagem para as empresas. Por isso tem que haver legislação, tem que haver aquelas questões da ética que foi falado no início. Mas com a inteligência artificial nós assistimos a uma mudança naquilo que nós estávamos habituados a fazer ao nível da programação. Ao nível da programação, o que nós fazíamos era, eu tinha um conjunto de argumentos, eu recebia um conjunto de dados, que são os inputs, e criava regras. Regras, para quem está mais dentro da programação, criava os ifs. Se o meu input for superior a 5, então vais retornar este valor. Caso contrário, retornas este valor. Ou seja, eu programava as regras manualmente. E depois tinha o output do programa que eu tinha feito. Contudo, com o Machine Learning, é exatamente o oposto. Eu, na mesma, dou os inputs, mas dou os outputs que eu estou à espera. E o que esta superinteligência vai fazer? Esta superinteligência vai criar as regras que eu antes fazia à mão e vai criar então o programa automaticamente e de forma ótima para que eu possa usar em qualquer tipo de aplicação. E voltamos um pouco a 1943, foi quando estes dois investigadores surgiram aquilo que é o chamado primeiro modelo computacional inteligente. Na verdade, era uma rede neuronal artificial muito simples, que, no fundo, comparava os inputs com um determinado linear e dizia se era 1 ou era 0. Nada especial, mas na altura foi um grande avanço. Um pouco mais tarde, este investigador sugere que, em vez de usarmos um limite que é rígido, podemos usar um limite que é mais dinâmico. E sugere os percetrons,
que ainda hoje em dia usamos. Um pouco mais tarde, eu estou a evitar dizer o nome dos investigadores, porque como podem perceber este nome aqui é difícil de dizer. Pronto. E o que aconteceu aqui em 1970? Este investigador sugere uma maneira automática de fazer com que a rede aprenda por si própria. Ou seja, eu, se voltar atrás, mostro os meus outputs e foi em 1970 que foi possível então esta mudança de paradigma. Foi possível que a rede criasse automaticamente as regras. Depois, em 1979, foram criadas as redes convencionais, que são atualmente usadas, por exemplo, para a detecção de objetos, por exemplo, os carros da Tesla, que são os mais conhecidos ao nível da inteligência artificial, usam este tipo de redes, e como podem ver, foi em 1979, contudo, apesar de ter algumas alterações, ainda usamos nas tecnologias atuais. Em 1997 surgem as LSTMs, Long Short Term Memory, que eu vou falar um pouco mais à frente. Na década de 2000 começam a surgir as primeiras implementações para a GPU. No fundo, no computador nós temos o CPU e temos a GPU, e se nós conseguirmos correr estes algoritmos de aprendizagem, que são os algoritmos de aprendizagem, são aqueles algoritmos que nos dão as regras do nosso programa. Se nós conseguimos correr esses algoritmos em GPUs, nós conseguimos reduzir o tempo necessário para o algoritmo produzir estas regras. Depois surgiram estas duas grandes abordagens que eu não vou introduzir cá, que é o Generative Adversarial Network e um pouco mais recente os Transformers. Eu não vou, por causa do tempo, também falar muito sobre estes dois tópicos, mas eu coloquei cá porque, pronto, um dia podem estar a pesquisar alguma coisa sobre o tópico e vão se lembrar, olha, isto foi em 2014, os Transformers está sendo usado atualmente, está em voga, por isso eu lembro-me de eu ter falado sobre isso. Agora, a IA e a cibersegurança. Porquê que existem cada vez mais aplicações relacionadas com a IA e a cibersegurança? Porque, na verdade, nós não conseguimos passar um dia sem estarmos ligados às comunicações. E quando nós estamos ligados às comunicações, estamos a partilhar dados e acontece que nós não sabemos quem está do outro lado e se a conexão é segura ou não. Por isso, não direi todos os dias, mas estamos constantemente a criar metodologias que permitam, no fundo, melhorar a nossa cibersegurança. E o porquê de usar a inteligência artificial? Porque, lá está, é aquele sistema que não se cansa e consegue olhar para milhões de dados e detectar padrões nos dados. Porque quando eu falo de padrões por exemplo, detectar bots online, perceber se o comportamento do utilizador é ou não um comportamento normal, ou se é um bot que está a simular um utilizador. Isto, para um humano explicar, é bastante difícil. Contudo, para um modelo de inteligência artificial, como tem acesso a milhões de dados, consegue detectar quais são os padrões de utilizadores normais e padrões de utilizadores chamados bots. Existe também aqui a questão do processamento da linguagem natural, que é na verdade a questão do computador perceber aquilo que nós estamos a escrever. E onde é que isto é usado? É usado, por exemplo, para detectar se um e-mail é spam ou não. Okay? Por exemplo, existe também aquela possibilidade no YouTube, que tem a caixa dos comentários, de os utilizadores escreverem lá comentários que podem ser detectados como vírus, por exemplo, não sei o quê, iPhone por €1, e as pessoas clicam lá. Pronto. Há um algoritmo neste momento que está a correr no YouTube que detecta se este tipo de comentários é spam ou não. E a verdade é que, como eu já referi, é aquele sistema que está 24 sobre 24 horas, sempre atento. Sempre que houver alguma falha de segurança ou houver uma alta probabilidade de ter vindo uma falha de segurança, é o sistema que consegue mandar uma notificação aos utilizadores e a partir daí, pronto. Ou seja, é no fundo um guarda que nós temos 24 sobre 24 horas. E depois tem esta questão aqui que está sempre a aprender com novas informações. Okay? Por exemplo, a questão dos antivírus neste momento. Se nós comprarmos um antivírus que não tenha qualquer sistema de inteligência artificial implementado por trás, já estamos a abrir uma falha de segurança no nosso sistema. Porquê? Porque se eu consigo desenvolver
na verdade, eu neste momento consigo desenvolver uma rede que consegue, como input, aprender com todos os vídeos que foram criados até agora e consegue, imaginem que existe um novo vídeo que foi criado, consegue detectar se este novo vídeo, apesar de eu nunca ter visto aquele vídeo, é ou não um vídeo que pode potencialmente afetar o meu sistema. E nós humanos, não temos ainda a capacidade de aprender tão rapidamente como a inteligência artificial. Contudo, há sempre algumas dificuldades. Por exemplo, existe um desequilíbrio muito grande entre os dados que são considerados como dados de ameaças e dados de não ameaças, ou seja, que são dados normais e que são dados anormais. Porque, felizmente, ainda são muitos dados normais quando comparados com os dados anormais. E é difícil a rede. Se eu der poucos exemplos de não ameaças, peço desculpa, se eu der muitos exemplos de ameaças e poucos de não ameaças, o meu sistema vai conseguir tratar muitas ameaças. Mas atualmente o que nós temos, felizmente, é muitos exemplos de não ameaças e poucos exemplos de ameaças. E depois tem sempre aquela questão de proteção de dados. Há certos dados que não podem ser disponibilizados pelas empresas. Por exemplo, imaginem a Facebook é atacada, se calhar não convém dizer a todos qual foi o ataque. Por isso existe sempre esta questão da proteção de dados que limita bastante a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial alimenta-se de dados e quando não há dados é impossível criar modelos adequados. Depois tem sempre a questão da falta de recursos humanos, a falta de dinheiro para comprar sistemas informáticos, porque tudo aqui é machine learning e envolve grandes custos a nível da hardware. E, finalmente, pode-se criar o feitiço contra feiticeiro. No fundo, eu posso criar uma rede para criar vírus que consiga combater a rede para detectar vírus. Por isso, dá para os dois lados. Agora, passando assim muito rapidamente pelos conceitos básicos, o que são features? Features são, no fundo, atributos que eu dou aos meus dados. Por exemplo, uma feature é a altura, o peso, a idade. E as features podem ser numéricas ou categóricas. Por exemplo, numéricas é a minha altura. Categóricos pode ser a minha idade. Porque ninguém diz que eu tenho 25 anos e 0,4 não sei o quê. São categorias, 24 anos. E numéricos é aquela questão de, por exemplo, a altura. E existem sempre duas abordagens. Eu posso criar novas informações com base nas informações que eu tenho, ou também posso, todos os atributos que eu tenho, selecionar todos os atributos que são mais importantes para o meu sistema. Por exemplo, imaginem que vocês vivem com um colega que costuma cozinhar todos os dias, certo? E ele costuma fazer sempre uma sequência de 3 pratos. Prato A, prato B, prato C. Se vocês sabem que ele está a fazer uma sequência sempre desses 3 pratos, provavelmente o dia da semana é um atributo que é desnecessário. Porque, como ele está sempre a seguir aquela sequência, nós já sabemos que naquele dia vai ser aquele prato. Por isso, o dia aqui deixa de ser necessário. Há outros atributos que são mais importantes do que o dia neste caso. Mas esse foi só um exemplo. Existem, maioritariamente, 2 problemas comuns no machine learning, que é a classificação, por exemplo, dizer é uma ameaça, não é uma ameaça. E depois tem esta questão aqui da regressão, que é, por exemplo, eu posso disponibilizar dados sobre a minha altura e a minha idade, e o modelo vai tentar adivinhar qual é o meu peso. E o peso, como é um valor contínuo, não é? A rede vai tentar encontrar esta função que vai mapear os meus atributos a um valor real. Pronto. Nesta talk eu vou falar mais sobre problemas de classificação, porque são aqueles que são os mais comuns para a parte da cibersegurança. Depois tem, aqui muito rapidamente, 2 tipos de aprendizagem. Tem aquilo que é supervisionado, que é aquele que eu dou os exemplos e a rede aprende a partir dos meus exemplos. Mas também tem o unsupervised, que é quando eu não dou os outputs à rede. A rede tenta adivinhar, pode tentar, por exemplo, fazer agrupamentos de dados, mas a rede nunca sabe qual é o output. Okay?
Mais uma vez, nesta formação eu vou falar só sobre Supervised Learning, não vou falar sobre Unsupervised, ok? Pronto, agora voltando para os exemplos práticos. O que é que nós pretendemos em qualquer modelo de Machine Learning? Nós pretendemos criar uma separação, okay, entre classes. Por exemplo, separar cães de gatos. Por exemplo, aqui, separar os pontos vermelhos dos pontos a verde. Para separar isto, eu tenho que criar, neste primeiro gráfico, uma reta linear. E a partir daqui eu consigo separar quais são os exemplos de gato ou de cão. Quando nós temos mais do que duas dimensões, ele cria um plano. Este é um plano tridimensional, não é fácil de ver. E, na verdade, na maior parte das vezes, todos os problemas que nós temos de Machine Learning não estão limitados a duas ou três dimensões. Tem muitas dimensões. E o número de dimensões é dado pelo número de atributos que eu disponibilizo ao modelo. Se eu, por exemplo, disponibilizar a altura e a idade, estou a disponibilizar dois atributos. Quer dizer que o meu modelo vai ter três dimensões, que é os dois modelos, mais os dois atributos, mais o output da rede. Pronto. Por isso, o objetivo aqui é encontrar uma linha que me consiga separar a classe A da classe B. E a primeira abordagem para nós resolvermos este problema é a parte das redes neuronais artificiais, que é aquilo que se ouve mais falar hoje em dia. E estas redes são muito simples. Nós temos um input, os inputs entram na camada de entrada, e existe um conjunto de camadas ocultas, e depois existe uma camada de saída. Todos estes vectores que vocês veem cá têm um peso associado. E o que eu faço simplesmente é multiplicar a minha entrada pelo peso. Okay? Estou, no fundo, a fazer uma soma ponderada, ou seja, tenho um peso e estou a multiplicar o peso pela minha entrada. E vocês podem reparar aqui que eu estou a usar o exemplo que usei nos primeiros slides, mas não estou a definir o C normalmente. Estou apenas a indicar, ok, tenho a latência, tenho o tempo necessário para o processamento de cada pacote numa unidade de tempo. Estou a disponibilizar estes dois atributos, certo? E a partir daqui a rede aprende o C, ou seja, vai aprender a partir dos meus dados qual é que é o melhor C. E nas redes neuronais existem sempre dois tipos de passagem. Existe a passagem para a frente, que é aquele que eu pego nos meus inputs, multiplico os meus inputs pelos pesos e vou fazendo isto até chegar à última camada, a camada de saída. Quando eu chegar à camada de saída, comparo aquilo que eu estou à espera com aquilo que a rede me deu, cálculo do erro. O erro, no fundo, é só a diferença entre aquilo que a rede me deu e aquilo que eu estou à espera. E como eu sei o erro, o que eu tenho que fazer é voltar para trás. Tenho que voltar outra vez para a camada de input e quando faço isto, atualizo os pesos. E qual é o objetivo de atualizar os pesos? O objetivo é, a cada passagem, eu reduzir cada vez mais o meu erro. Quando eu tenho um erro que eu considero que é aceitável, pronto, tenho já um modelo automático que é capaz de indicar qual é que é o melhor C para aquele problema em específico. Pronto, agora aqui falando assim muito geral, todos os neurónios têm sempre duas funções. E isto em termos práticos é uma função de transferência, eu pego naquilo que aprendi e passo para outra camada, e depois tem uma função de ativação. A função de ativação é um pouco mais difícil de explicar, mas está muito relacionada com a biologia. No fundo, os nossos neurónios só disparam quando existe uma quantidade certa de energia. E é que eles disparam. Então, o que os investigadores fizeram? Repararam que na biologia também era assim e implementaram nos computadores e viram que funcionava. Para voltar para trás, é aquilo que se chama do algoritmo de backpropagation. Na verdade, o que ele faz é calcula-me o erro da saída e a partir desse erro volta até a camada inicial e vai atualizando todos os pesos intermédios. Só termina quando o erro que eu tiver no meu modelo for um erro que eu considero aceitável. Caso contrário, a rede vai estar sempre a aprender, até chegar àquele erro que eu considero que é aceitável. Existem outros tipos de redes neuronais, estas um pouco mais complexas.
Mas o engraçado é que todos estes modelos vão sempre bater à biologia. Portanto, nós olhamos para a maneira como os humanos funcionam e tentamos imitar esse comportamento ao nível da inteligência artificial. E o exemplo disso é as Long Short Term Memory, que a ideia é aquela questão, vamos voltar outra vez ao exemplo deste talk layer que faz sempre 3 pratos, não é? O prato A, o prato B e o prato C. E ele mantém sempre essa sequência de 3 pratos. Imaginem que, num determinado dia, eu não estou em casa e falho o jantar. Como é que eu consigo saber qual é o prato do outro dia? O que eu tenho que fazer é, vou antes de ontem, vejo qual foi o prato, a partir da informação de antes de ontem eu consigo predizer qual foi o prato de ontem e a partir do prato de ontem consigo predizer qual é o que é o prato de hoje. Ou seja, o que é que eu estou a criar? Estou a criar aqui um contexto. O contexto é, eu sei as informações do passado e vou conseguir dizer aqui que vem para o futuro. Agora, isto no fundo é a estrutura de um tipo de long short term memory. Na verdade, o que acontece? Tem aqui uma rede neuronal, o output da rede neuronal passa para outra rede neuronal e assim por diante. Ou seja, o contexto aqui é criado, ou seja, eu aqui meto o meu input, ele processa o input, passa o output para input da outra rede e faz assim sucessivamente. E é assim que se cria o contexto para esta rede neuronal. Mas se olharmos com mais atenção, as LSTMs fazem, na verdade, 3 funções que nós fazemos. Que é, eu não guardo informações, ou seja, desde que eu nasci até agora, eu não guardo tudo aquilo que eu sei. Há informações que eu vou esquecer. E é exatamente isso que acontece. A LSTM tem 3 portas, que é a porta esquecer, na verdade, seleciona aqui que é mais importante para mim para continuar o processamento. Tem a porta input, que é quando eu recebo novas informações, se devo ou não atualizar o meu conhecimento com base nessas informações que eu recebi. E finalmente tem um output, que é aqui que me faz passar a informação que eu sei para as outras redes. E assim sucessivamente. Agora, as LSTMs permitem criar o que se chama Long Short Term Memory, porque permitem aprender estas dependências entre os atributos e a variável que seguem. Dependências destas podem ser duradouras, mas também aquelas que são mais práticas, que não são tanto comuns. E se olharmos para o exemplo da cibersegurança, podemos usar este tipo de redes para detectar e prevenir fraudes. Por exemplo, se eu uso o meu cartão para levantar dinheiro e nunca levantei mais do que 500 euros, ou seja, o contexto aqui é nunca ter levantado mais do que 500 euros, se de repente eu faço 2 levantamentos de 500 euros, quer dizer que alguma coisa não está certa. Ou seja, eu, com base no meu contexto, consigo dizer que aquele utilizador nunca levantou mais de 500 euros. E quando há um levantamento de 500 euros, eu vou chamar a atenção, eventualmente bloquear o cartão, para evitar que exista uma fraude. E é isto que conseguimos fazer com as LSTMs. O que eu tenho que fazer aqui nas LSTMs é, primeiro tenho que reordenar os meus dados, tenho que reestruturar os meus dados. E o que tenho que fazer aqui é usar aquilo que se chama janela deslizante. Se não perceberem isto, não há problema. Basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é, eu tenho 15, 45 e 65. Se voltarmos aqui atrás, eu tenho 15, 45 e 65. A próxima janela começa no 45, 65, 500. Certo? Se voltarmos atrás, 45, 65, 500. A próxima janela começa no 65, 500, 500. E quando há 2 levantamentos de 500 euros, o output, que é, o output é ou não fraude, o meu output já é 1. E se voltarmos aqui em baixo, está outra vez 500, 500, 1. Ou seja, o contexto aqui é 2 vezes 500, algo que nós não estamos habituados a ver. E como nós estamos a usar aqui uma janela, ou seja, os dados estão reestruturados com uma janela deslizante de tamanho 3, quer dizer que eu também vou precisar ter uma LSTM com 3 células, ou seja, com 3 unidades, como eu tenho cá. Ou seja, esta primeira rede recebe o primeiro elemento da janela deslizante, esta recebe o segundo elemento e esta recebe o terceiro. Quando eu acabo de mostrar a rede em primeira janela, passo para a segunda janela. Ou seja, passo
a mostrar o primeiro elemento da segunda janela, depois o segundo elemento da segunda janela e o terceiro elemento da segunda janela. E assim sucessivamente. Agora, eu tenho aqui o relógio a contar no 35, que me falta. Vou falar um pouco sobre processamento de linguagem natural. E o problema que é usado o processamento de linguagem natural é, por exemplo, para detectar se um e-mail ou um comentário é ou não spam. E começamos por tentar perceber o que são as supported vector machines. Por exemplo, como é que eu consigo, eu tenho estes dados aqui, numa única dimensão, como é que eu consigo separar estes dados, ou seja, classe vermelha da classe azul? Com apenas uma reta, eu não consigo fazer nada, ou seja, eu não consigo pôr aqui uma reta e separar todos os vermelhos dos azuis. Não consigo colocar duas retas, isso seja bom, colocava aqui e outra aqui, não é possível para este tipo de problemas. Então, o que este tipo de modelos faz é, ok, então, se numa dimensão eu não consigo separar, vou tentar com duas dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões, até chegar a uma determinada dimensão que eu já consiga separar as classes vermelhas das classes azuis, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Não é perfeito, podem reparar aqui que existem estes dois elementos que não estão bem classificados, mas eu aumentei a dimensão dos meus dados e consegui já separar os azuis dos vermelhos. Por exemplo, detectar e-mails spam de e-mails que não são spam. E como é que nós conseguimos converter o texto em representação numérica? Primeiro podemos começar por dividir o texto em pequenas frases, que é isto que se chama o n-gram. E depois conseguimos, através deste modelo que é o Bag of Words, com base na frequência de cada palavra, eu consigo converter a minha frase para números. Por exemplo, se eu tenho o Diogo, eu vou ter na minha base de dados a palavra O e a palavra Diogo. E vou ter um em cada um deles, porque só aparece o uma vez e Diogo uma vez. Se eu tiver, por exemplo, tem duas vezes tem, eu naquela coluna vai ter, na coluna tem, vai ter 2, porque aparece 2 vezes o tem na minha frase. Estou quase a terminar, só falta aqui mesmo para a conclusão. Então, a ideia aqui é, depois de converter o meu texto, por exemplo, o texto como um e-mail, neste modelo de saco de palavras, eu consigo usar qualquer modelo de machine learning para me dizer se aquele e-mail é ou não spam. Passando agora para a conclusão, eu comecei por mostrar o porquê nós estávamos a usar métodos automáticos para classificar os meus eventos. Vimos porque, para já, é uma tarefa que dá muito trabalho e depois não é uma coisa que é adaptativa, ou seja, não se adapta às novas informações. E foi esta a principal razão que tinha começado a surgir modelos de machine learning. Começamos por ver que começamos com os modelos obviamente mais simples e fomos progredindo até os modelos que nós conhecemos hoje. E tenho a certeza que para o futuro iremos ter modelos cada vez mais complexos, mas também que nos podem ser cada vez mais úteis. Entendemos o que são atributos. Atributos, no fundo, é aquilo que caracteriza os dados. Percebemos quais são os tipos de problemas mais comuns, que é a classificação, ou seja, dizer se um determinado tipo de dados é da classe A ou classe B. Vemos também que existe regressão, que é, por exemplo, quando eu tenho a minha idade e tenho a minha altura e consigo predizer o peso. Isso, neste caso, é um problema de regressão. E vimos também que existem aqueles problemas que são supervisionados, que é quando eu dou aquilo que eu quero e aquilo que estou à espera e o modelo cria as regras. Mas também temos um modelo que não é supervisionado, ok? E finalmente aplicamos 3 modelos de machine learning, que foi as redes neuronais, as LSTMs e finalmente as supported vector machines para problemas de cibersegurança. A das redes neuronais foi para detectar quando, com base no throughput e com base na minha latência, quais são os eventos que são não normais. Com as LSTMs, obtivemos o contexto do utilizador e conseguimos predizer se um determinado movimento é ou não fraude. E finalmente temos a Support Vector Machine que foi usada para processamento natural para distinguir se um e-mail é ou não spam.
Eu coloquei só este quadro resumo aqui. Por exemplo, aqui a parte das redes neuronais podem ser usadas com qualquer tipo de dados, qualquer tipo de problemas. As LSTMs devem ser usadas quando existe uma relação, ou seja, existe uma série ordenada de dados, ou seja, quando eu tenho que dar à minha rede algum contexto. E as support vector machine, que são muito úteis para processamento de linguagem natural, porque conseguem lidar com grandes quantidades de dados. Deixo só aqui alguma bibliografia, caso queiram consultar. Isto é aquela questão do YouTube que eu falei. Isto é um artigo que eles pegaram, julgam, em 13 mil comentários do YouTube e desenvolveram um modelo que é capaz de detectar ou não se um determinado comentário eles estão ou não. Tem aqui este livro que eu usei também para algumas partes da minha apresentação. Esta referência número 3 é especialmente útil porque é uma enciclopédia de Machine Learning, tem todos os conceitos de Machine Learning atuais, que são usados atualmente, ou seja, quando não precisamos de alguma coisa, podemos ir a esta enciclopédia e procurar e ter a definição. E finalmente aqui o 4, onde isto é um livro que tem 80 receitas de como podemos implementar modelos de Machine Learning para cibersegurança. E agora, pronto, da minha parte é isto. Não sei se tem alguma questão que eu possa ajudar a esclarecer. Participantes podem colocar as questões no chat. Enquanto essas questões não chegam no chat, eu ia só aqui em primeiro dar-lhe os parabéns pelo cumprimento do horário. Foram 45 minutos quase ao ponto. Foi quase matemático. Eu acho que os exemplos que deu mostram muito bem um bocadinho da complexidade desta temática da inteligência artificial e também de como ela é utilizada já no nosso dia-a-dia, nomeadamente nos exemplos que deu, na questão do mail, por exemplo, ou nas redes sociais, no YouTube. Agora, perguntava-lhe honestamente, sabendo que não tem uma bola de cristal para adivinhar o futuro, mas onde é que é expectável um maior crescimento da inteligência artificial no nosso dia-a-dia, nas coisas que são impactantes para o cidadão? Eu sei que fala-se muito, obviamente, por exemplo, até na área da medicina, falamos, obviamente, na questão dos transportes com os veículos automatizados e com a condução autónoma. Cria também aqui uma série de confusões de situações novas, até do ponto de vista da segurança, em caso de acidente, os responsáveis, como é que se responsabiliza um carro ou um condutor, mas que está a conduzir ou está a ser transportado por uma viatura que se faz conduzir sozinha, digamos assim, e portanto era um pouco nesse sentido, em que áreas é que nós podemos ver assim crescer de forma mais permanente esta matéria da inteligência artificial. E entretanto eu creio que depois a Patrícia orienta aqui o resto das questões que parece que estão aí a chegar também. Obrigado. É uma pergunta complexa, para ser sincero, porque neste momento, como também já tinha dito, está em tudo. Há coisas que nós usamos atualmente que nem sabemos que têm inteligência artificial por trás. Por exemplo, os nossos equipamentos, o telemóvel, ou o tablet, ou o computador, para gerir a bateria, só por si só já tem um mecanismo de inteligência artificial. Sim, obviamente que na parte da saúde é essencial. Neste momento já é possível detectar, por exemplo, situações de cancro ou se não é cancro, por exemplo, se eu detectar situações de apneia ou de não apneia. Depois vai tudo bater muito à questão de será que os profissionais de saúde aceitam estas ferramentas no seu dia-a-dia? Porque o interessante é, nós, humanos, muitas vezes nem estamos de acordo entre nós. Mas queremos que a inteligência artificial esteja de acordo com aquilo que nós pensamos. E isso é bastante difícil. Ou seja, eu acredito que a inteligência artificial ainda tem muito para crescer. Por exemplo, temos a parte dos cálculos autónomos, a parte da saúde, até a parte de gestão, por exemplo, a questão de eu conseguir já predizer, com base no investimento que eu vou fazer, o meu retorno. Ou seja, todo este apoio aqui no processo de decisão também é fundamental. Mas também é preciso, ao mesmo tempo, legislação, obviamente, mas também a abertura por parte dos humanos que não estão ligados à parte da inteligência artificial, esta abertura para aceitar um sistema que não vai tomar a decisão por nós, atenção,
é um sistema que vai nos ajudar a tomar uma decisão. Por exemplo, eles usaram um sistema de inteligência artificial para ajudar a contratar os melhores empregados para uma determinada empresa. E acontece que a inteligência artificial recebeu informação de dezenas de funcionários, até centenas, e infelizmente as pessoas que estavam à frente da empresa tendencialmente escolhiam pessoas de raça branca e não pessoas de outras raças. O que acontece? A inteligência artificial, como aprendeu, com base nos exemplos que foram mostrados, como aprendeu que os gestores só escolhem maioritariamente pessoas de raça branca, raramente escolhia um trabalhador de raça negra para trabalhar. Contudo, lá está, é aquilo que eu estou a explicar, nunca vai substituir ninguém, a inteligência artificial vai sempre ajudar no processo de decisão. Eu não sei se respondi à sua pergunta, eu penso que divaguei também um pouco, mas essencialmente o que eu vejo é parte da gestão e a parte da saúde, e a parte também da condução da segurança, obviamente. Contudo, é preciso ao mesmo tempo ter esta parte da legislação, ética e ao mesmo tempo também abertura por parte dos comuns a este tipo de ferramentas. Muito bem, eu creio que aqui a Patrícia podia, entretanto recebemos aqui no chat algumas questões que eu creio que vêm um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar, não é, Patrícia? Sim. Temos uma participante a perguntar quais os perigos da inteligência artificial. Sim, repara, vamos supor, este problema já foi feito várias vezes, que é, imaginemos um carro que está a conduzir automaticamente e há uma falha qualquer e o carro tem que decidir entre matar uma criança ou matar um idoso. Nós humanos, mesmo entre nós, é difícil nós escolhermos, quando não há alternativa, é aquilo que nós podemos fazer. E quando acontecem eventos destes, aponta-se muito o dedo à inteligência artificial, mas esquecemos sempre que nós humanos também provavelmente não iremos saber como agir naquela situação. E sim, tendo tudo automático, tudo automatizado, sem qualquer controle ou intervenção humana, também julgo que não é bom. Porque assim, a inteligência artificial vai aprender com aquilo que nós ensinamos à rede. Ou seja, se nós ensinamos à rede, e infelizmente é assim, na parte da guerra, a matar automaticamente, a rede vai aprender a matar automaticamente. Se não houver controle humano para prevenir que isso aconteça, as coisas crescem de uma forma tão exponencial que pode acontecer que a inteligência artificial seja eventualmente superior à nossa própria inteligência. E aí sim estamos num perigo se não houver controle, se não houver um controle neste crescimento. Caso contrário, a inteligência artificial como nós conhecemos atualmente, parece-me que é aceitável e que nos vem ajudar todos os dias, mesmo sem nos apercebermos que estamos a usar sistemas de inteligência artificial. Temos outra questão, o que é que podemos esperar em termos de futuras profissões? É uma pergunta, assim, eu vou dar a minha opinião e eu acredito que seja bastante questionável. É verdade que a inteligência artificial possa vir a substituir alguns empregos. Não digo que não, e afirmo isto aqui. Como também o computador veio a substituir alguns empregos há uns anos. Há uma história que chama-se, acho que era assim, os luditas que destruíam os computadores, que era para os computadores não substituírem os seus trabalhos. E hoje em dia ninguém diz, pronto, não é tão comum ouvir alguém dizer, olha, fui substituído por um computador. Acontece agora que sim, a inteligência artificial pode vir a substituir alguns empregos, mas por outro lado também acredito que as pessoas têm a noção que isso possa acontecer, mas também vão ter mais formação. Quer dizer que aqueles empregos que nós temos que são tarefas mais repetitivas, as pessoas podem sair desses empregos, ter uma formação melhor e ter empregos mais especializados. Por isso, sim, vem a substituir, mas ao mesmo tempo também pode vir a criar empregos mais especializados e não empregos que
quando são tarefas rotineiras, porque é esse tipo de tarefas que no fundo a inteligência artificial vai aprender a fazer. Mas já está, também tem que haver aquela situação por parte das pessoas. Se as pessoas veem que isso está a acontecer e não fazem nada para mudar, também, pronto, é complicado, porque da parte da gestão interessa ter, e sejamos sinceros, o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de resultados feitos por máquinas, porque a máquina não reclama, a máquina consome energia, sim, mas a energia que consome é sempre mais barato para pagar um ordenado a 3 ou 4 pessoas. Agora, a minha questão é, se as pessoas veem que realmente isso está a acontecer, é começar a ter informação noutras áreas, e porque essa inteligência artificial não vai substituir tudo de maneira nenhuma. Há sempre áreas, mesmo atualmente, por exemplo, há reconhecimento de números, reconhecimento de objetos. Nós humanos ainda fazemos melhor do que qualquer modelo de inteligência artificial. Obviamente ninguém vai ser contratado para tapar objetos, 100% de acordo. Mas isto é tudo para dizer que ainda há muitas limitações na inteligência artificial. O nosso cérebro ainda não consegue ser completamente modelado pelo computador, porque o computador simplesmente não tem capacidade para guardar tanta informação, nem tem tanta capacidade de processamento como o nosso cérebro tem. Por isso, pode vir a substituir, mas ainda demora alguns anos, a meu ver. Temos outra questão em relação ao exemplo que deu do carro. Se considera que num futuro próximo que as decisões judiciais sejam tomadas por máquinas? O problema é que isso já é feito. Já é feito. Os sistemas de inteligência artificial já são usados em tribunais, mas já está, sempre com a decisão dos juízes. Nunca vamos simplesmente usar um modelo de inteligência artificial para decidir um caso, porque, quer dizer, lá vai bater sempre aquela questão. Se, por exemplo, os casos são sempre decididos contra pessoas de raça negra, maioritariamente pessoas de raça negra, a própria inteligência artificial vai aprender também com isso. O que acontece? Vamos ter pessoas inocentes de outras raças que não brancas presas, porque o próprio sistema aprendeu com os humanos a fazer isso. Por isso tem que haver um ensinamento controlado da parte da inteligência artificial. Caso isso não exista e a inteligência artificial simplesmente aprenda com aquilo que os humanos estão interessados em mostrar, estamos num mundo perdido. Mas infelizmente isso não está a acontecer, mas não digo que não possa acontecer. A questão também de virar-se do feitiço contra o feiticeiro. Eu falei daquela parte dos antivírus. No fundo, eu estou a criar uma rede para detectar o que é um vírus e o que não é, mas também posso criar uma rede para criar riscos que a outra rede não consiga detectar. Por isso, há sempre os dois lados da moeda, ok? Mas pronto, é uma questão de nós, com consciência e com realização, chegarmos àquele futuro que tem um mundo completamente inteligente e ao mesmo tempo com os humanos a trabalhar. Eu só queria, Patrícia, só complementar aquilo que o engenheiro Diogo estava a dizer, não querendo prolongar assim muito mais a conversa, mas de facto aquilo que se falou no início de haver esta preocupação por parte da Comissão Europeia e até a nível mundial nós da União Europeia queremos ser pioneiros um bocadinho nesta matéria, em termos, por exemplo, de internet, de inteligência artificial, internet das coisas e na robótica, são 3 áreas fundamentais onde a Comissão Europeia aposta, mas dizer que, por exemplo, nos sites oficiais da própria Comissão Europeia, qualquer pessoa poderá fazer uma consulta sobre estas matérias que estamos aqui a falar hoje, nomeadamente na questão da inteligência artificial. Por exemplo, o quadro regulamentar em matéria de inteligência artificial que foi lançado em 2018 e que já foi revisto em 2021, ele está disponibilizado. O novo regulamento das máquinas, até as próximas etapas, o que é que segue em termos de etapas, portanto, ou de atuação, ou de previsão de atuação nesta matéria, dizer, portanto, que isto é um setor que não está propriamente à deriva, que existe regulamentação e, aliás, como o engenheiro Diogo dizia, obrigatoriamente terá que ser desta forma. Não poderíamos nunca deixar que isto entrasse num sistema de roda livre, porque, de facto, levanta aqui uma série de questões de morais, questões relacionadas com os próprios valores, com a identidade e com a pessoa humana, e, portanto,
portanto é realmente uma área extremamente sensível e tem que ser, esta tecnologia toda tem que ser devidamente acompanhada pelo campo jurídico, pelo campo dos valores da moral, mas que isso efetivamente está regulamentado. Aliás, não sendo eu um expert na matéria, mas efetivamente eu creio que até ao nível específico daquilo que é a inteligência artificial, a própria Comissão neste plano coordenado define, creio eu, que já há 4 níveis de risco para a inteligência artificial, que acho que é o inaceitável, muito elevado, depois um equilibrado e um outro mais suave, mas quer dizer, toda esta matéria não está propriamente em branco, já existe este cuidado, tem sido acompanhado por parte dos Estados-membros e das instituições, e isto obviamente, agora a título pessoal, enquanto cidadão, deixa-me um bocadinho mais descansado, no sentido de saber que realmente há entidades e instituições preocupadas com esse controle que efetivamente tem que haver. Sim, porque dando aqui um exemplo mais prático, por exemplo, se eu tenho determinados ideais e tenho um filho, eu vou ensinar aqueles meus ideais ao meu filho. E com a inteligência artificial é a mesma coisa. Se eu tenho uma decisão que é enviesada para uma determinada raça, a inteligência artificial também vai aprender com aquilo que eu estou a ensinar. Por isso é que essa legislação que falou é extremamente importante, porque não se pode simplesmente fechar os olhos e deixar que tudo corra bem. Tem que haver mesmo regras fixas e que sejam cumpridas por todos os investigadores, ok? E também depois, com tantas ferramentas que existem online, não é? Com programação, coisas já feitas, qualquer pessoa, mesmo que tenha muita experiência, pode já fazer um sistema de inteligência artificial e colocar o sistema de inteligência artificial a correr, sem problemas nenhums. Por isso que sim, concordo, tem que haver mesmo esse tipo de legislação, porque senão é uma selva. Não temos mais questões no chat. Acho que podemos encerrar então esta sessão. Marco, não sei se quer dizer alguma coisa. Não, já vai longa. Eu só queria agradecer uma vez mais ao engenheiro Diogo pela colaboração e não sei se ias referir esse aspecto ou não, Patrícia, mas efetivamente estas sessões que tivemos ao longo deste mês da cibersegurança, elas vão ficar todas disponíveis na nossa conta, na nossa página no YouTube, não é? Portanto, esperemos que a inteligência artificial não nos conhece para. E portanto a ideia é que depois também a qualquer instante pessoas que estejam interessadas nesta matéria possam rever estas mesmas apresentações e o conhecimento que foi partilhado connosco pelos estes 4 fantásticos oradores que nós tivemos ao longo deste mês da cibersegurança, e a quem eu agradeço uma vez mais. Muito obrigado. Sim, as sessões irão ficar disponíveis no YouTube. Vamos enviar também um questionário por e-mail, um questionário de avaliação, e que muito agradecemos que seja preenchido para podermos melhorar as nossas atividades no futuro, e também será enviado, como referi na primeira sessão, um certificado de participação a todos, a quem pediu no formulário de inscrição. Resta-nos agradecer em nome do Aeroporto da Arete Madeira a vossa presença e as questões que foram colocadas. Agradecer ao engenheiro Diogo mais uma vez pela presença e a partilha de tanto conhecimento relativamente a esta questão da inteligência artificial. Até breve e esperamos poder contar convosco em futuras iniciativas. Muito obrigado. 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 Boa noite. Boa noite.